O parto acontece depois de um longo período de desgaste, e Ana chega a esse momento já enfraquecida, com o corpo carregando meses de tensão constante, de silêncio sustentado à força, de vigilância contínua sobre si mesma, enquanto, até ali, a vida ainda parecia funcionar por fora. Com o parto, essa sustentação se rompe. A criança nasce viva, é filha de Vronsky, e isso não é anunciado publicamente, mas é sabido por quem está mais próximo, enquanto o esforço físico consome as últimas forças de Ana e logo depois, o seu estado se agrava de forma rápida e visível, fazendo colapsar tudo aquilo que vinha sendo mantido sob controle. Após o parto, a doença se instala, a febre surge alta e persistente, o corpo enfraquece a ponto de Ana mal conseguir se mover. Os momentos de consciência tornam-se raros, médicos são chamados, avaliações cautelosas são feitas, e o risco de morte passa a ser real. A casa se reorganiza em torno da enfermidade, os horários mudam, o silêncio se impõe, e tudo o que antes seguia regras fixas passa a girar em torno do quarto onde Ana está deitada, enquanto a vida social desaparece completamente desse espaço. Não há julgamento moral nesse momento. Há apenas um corpo em estado crítico. Com o avanço da febre, Ana entra em delírio, as palavras surgem sem controle, os pensamentos não se organizam, as frases se quebram, nomes aparecem e desaparecem, e o esforço de ocultação que sustentou toda a situação até então deixa de existir. Há instantes de lucidez e outros de completa ausência, e nesse vai e vem, Ana fala de culpa, de medo, de amor, de perda, sem construir discurso, sem escolher o que dizer, deixando emergir aquilo que já não pode mais ser contido. O delírio vem em ondas, e entre uma e outra, a lucidez retorna por breves instantes, apenas para desaparecer novamente. É nesse estado que a verdade se impõe. A relação com Vronsky deixa de ser suspeita e se torna evidente. A paternidade da criança se revela sem confissão, sem cena preparada, sem qualquer estratégia. A verdade surge porque o corpo já não consegue sustentar o silêncio, não há defesa, não há controle, não há tentativa de organizar o que vem à tona. Karenin permanece ao lado de Ana durante a doença, observa, escuta, acompanha, mantendo o controle que sempre marcou sua conduta, enquanto aquilo que antes era apenas desconfiança se transforma em certeza. Não por dedução fria, mas pela repetição das palavras, pelos nomes mencionados, pelo conteúdo emocional que atravessa o delírio de Ana. A verdade torna-se incontornável. Diante disso, Karenin reage de forma inesperada, perdoa Ana e Vronsky, e esse perdão não nasce de reconciliação afetiva, mas de um movimento moral e religioso profundo, no qual ele acredita estar agindo segundo um princípio superior que dá sentido à própria vida. Esse perdão não vem acompanhado de acusações, nem de exigências, nem de negociação. Karenin permanece. Cuida. Assume a criança como sua, não por grandeza, mas porque, nesse gesto, preserva a ordem moral da qual sua própria existência depende. Vronsky também é profundamente atingido, porque a doença de Ana, a proximidade real da morte e o perdão concedido por Karenin produzem nele um colapso emocional, e aquilo que antes parecia sustentado pela paixão torna-se insuportável. Ele entra em desespero, tenta tirar a própria vida e sobrevive num gesto que não tem nada de heróico, mas expressa uma desorientação completa, marcando a relação com Ana, a partir daí, por culpa, tensão e instabilidade. Contra as expectativas iniciais, Ana sobrevive, a febre cede aos poucos, a consciência retorna de forma mais estável, o corpo começa a se recuperar lentamente e o risco imediato de morte desaparece. Mas nada volta ao que era antes. A sobrevivência não restaura a vida anterior. Apenas permite que as consequências do que aconteceu passem a ser vividas. Após a recuperação inicial, estabelece-se um equilíbrio
apenas formal. Karenin permanece, Ana permanece, e o casamento continua existindo apenas na forma, sem intimidade real, porque o perdão, longe de resolver o conflito, apenas o desloca. A vida entra em suspensão, nada explode, nada se resolve, e o silêncio deixa de proteger para passar a pesar. O que foi revelado não pode ser esquecido. A verdade é conhecida. O escândalo foi evitado, mas o custo é alto, porque as relações estão definitivamente alteradas. E aquilo que antes podia ser mantido sob controle social passa a existir como realidade compartilhada entre todos os envolvidos. A vida segue, mas segue em terreno instável. A doença expôs o que o silêncio escondia. O perdão foi concedido, mas não trouxe solução, e a partir deste ponto, nenhuma forma anterior pode ser restaurada, restando apenas conviver com as consequências do que foi vivido. Esta é a história de Anna Karenina, romance escrito por Lev Tolstói. Antes de encerrar, fica uma pergunta direta. Em que momento da sua vida algo veio à tona não por escolha, mas porque já não dava mais para sustentar o silêncio? Se quiser, escreve nos comentários. Eu leio todos. Se este episódio fez sentido para você, curte o vídeo. Isso ajuda muito o canal a continuar. Compartilha com alguém que acompanha histórias assim, sem pressa e sem explicação forçada. E, se ainda não se inscreveu, se inscreve no canal para seguir acompanhando os próximos episódios. No próximo episódio, o perdão começa a revelar o seu custo real e a tentativa de manter a vida como antes se mostra cada vez mais insustentável.